A palavra que Deus nos deu hoje começa com o livro de 1 João 5, versículo 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Por isso que muitas vezes estamos nos sentindo angustiados e torturados. Às vezes não podemos dormir, pois nossa mente está nos problemas. Mesmo que nos esforçamos para alcançar nossos propósitos, algo nos atrapalha de chegar em nosso alvo. Às vezes a fé parece pouca. Nos vemos tentados em algo que não conseguimos suportar. Não temos força de buscar o nosso Senhor. E pensamos em desistir. Isso tudo é o nosso inimigo. O inimigo de Deus. Irmãos, saibam que quando estamos na presença de Deus nos tornamos alvo do diabo. Ele tentará de tudo para nos tirar do caminho da salvação. Pois ele sabe que o tempo dele já está se abreviando e ele tem pressa em levar o maior número de almas que ele puder levar com ele. Irmãos, vigiem para que o destruidor não te tire da presença de Deus. Os que estão no mundo já fazem a vontade dele e é por isso que eles vivem em constante alegria. Mas saibam, a alegria deles é passageira. No livro Efésios 6, versículo 12 e 16 está escrito: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Batalha espiritual. O livro de Efésios nos ensina a nos prepararmos espiritualmente e usarmos a armadura da fé. Por isso elevem sempre a fé. Em 1 Pedro 5, versículo 8 está nos aconselhando: estejam alertas e vigilantes porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Jesus nos diz em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30, esta foi outra parábola que Jesus usou: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio, foi um inimigo que fez isso. Explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Queridos irmãos, aqui Jesus quis dizer que o diabo anda no meio dos servos de Deus. Por isso devemos ficar atentos, pois não sabemos a hora que o destruidor vem para nos tentar e nos afastar de Deus. Também em Mateus 16, versículos 21 e 23, daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém. E o que aconteceria com ele ali. Que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Que seria morto. E que 3 dias depois ressuscitaria. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus. E em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. E ainda em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Lucas 8, versículos 5 ao 15, um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo,
Algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas, as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. Ainda outras caíram em terra boa, estas cresceram e deram boa colheita. De 100 por 1. Ao terminar, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu: Deus lhes deixou saber os mistérios do seu reino. Porém a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. O caminho duro onde caíram algumas sementes representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Mas a terra boa representa as pessoas que, com coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm, e dão fruto com perseverança. Nós pegar esse fruto e plantar no coração do próximo também. Ainda em Lucas 13 versículo 17, isto envergonhou os seus inimigos. E todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Em Colossenses 3 versículo 13, sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Efésios 4 versículos 26 e 27, quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças, não deem oportunidade para o diabo. O perdão faz toda a diferença entre você estar conectado com os céus ou com o inferno. Então, irmãos, ore. Peça a Deus para iluminar as armaduras do seu coração e perdoar. Essa foi mais uma palavra de Deus para te encher de fé e resguardar teu coração.